Olá, eu sou Bel Cristine e estamos dando início a mais um Estúdio 1, o seu podcast. A nossa convidada de hoje é muito especial. Empreendedora, empresária há mais de 30 anos em um ramo outrora dominado pelo sexo masculino, a construção civil. Ela também é fundadora, diretora comercial da Luma Construtora, que é uma empresa familiar que está há 17 anos no mercado também de construção civil, tem clientes em 14 estados brasileiros e 18 países no mundo. Estamos aqui com muito prazer, recebendo muito privilégio, Adriana Luma. Seja bem-vinda ao nosso Estúdio 1. Obrigado, Bel. É um prazer estar aqui contigo. Que delícia. Vamos falar sobre muitos assuntos envolvendo a figura feminina. E eu sempre tenho um roteiro, um protocolo de início de conversa com o pessoal que vem aqui sobre o ingresso, de fato, no nicho, no ramo onde essas pessoas trabalham, né? E nós estávamos já aqui nos bastidores falando sobre o trabalho da Adriana junto a esse ramo de construção civil. 3 décadas atrás é muita coisa para quem é mulher entrando num ambiente muito masculino. Como é que foi o teu ingresso? Quais foram os teus desafios? Como é que é a tua história com a construção civil? A minha história da construção civil, ela é de berço mesmo. Porque eu sou filha de construtor e eu fui criada dentro da obra de fato. Então, assim, o meu pai veio de Tubarão, foi para Florianópolis, e lá, naquela época, se podia fazer 2 turnos, se construía de madrugada e tal. E a minha mãe ia para a obra e nós dormíamos dentro do carro, e o dia amanhecia e eu estava lá dentro da obra. Então, eu cresci literalmente dentro da construção civil. Então, a minha vida sempre foi envolvida com a construção civil. E com 12 anos, meu pai me chamou para trabalhar com ele. Daí, o pai era um workaholic, ele nunca parava de trabalhar. E final de semana, daí não tinha quem fosse trabalhar, e ele ia trabalhar, e eu estava lá de secretária dele, com 12 anos. Gente. Toda a vida na construção civil. Não tinha como ir para um outro lugar que não fosse construção civil, né? E a minha vida sempre foi envolvida. Depois aí casei com o meu marido, que era filho do sócio do meu pai. E daí a gente não tinha como ser. A vida foi nos levando e eu nunca saí da construção civil, não teve outra... O caminho natural. Experiência em outro lugar, foi um caminho né? natural. Imagina, gente, desde pequenininha dentro da obra, ouvindo marretada e furadeira, e enfim, que delícia. Recentemente, em Imbituba, tu tens um trabalho forte em Imbituba, tem vários lugares, em Florianópolis também, inclusive o Gilmar, teu esposo, recebeu recentemente ali um prêmio da Câmara de Vereadores, né? Já é o segundo prêmio que ele recebe, daí ele sempre fala que o prêmio é nosso, né? Já é o segundo prêmio que ele recebe, e esse agora foi um prêmio bem importante, porque eu esqueci agora exatamente como é que é o nome do prêmio, mas é para gente que faz. Então, não é prêmio tal, para a gente que faz. Então, são pessoas envolvidas, são empresários, especialmente para empresários. Então, para a gente que acontece em Florianópolis. Então, a gente ficou muito feliz porque o Gilmar foi homenageado. Já é a segunda vez que ele recebe uma homenagem desse tipo, né? E a gente fica muito contente porque é a história da Luma sendo consolidada através dessas premiações, né? Claro. Gente, e essa mulher, ela é muito requisitada. Em muitos lugares, eu já dei uma olhada ali, ela é palestrante, ela vai para vários lugares. E, recentemente, teve uma roda de conversa de mulheres protagonistas em Imbituba. Foi sensacional. Né? Em que tu estiveste como uma das convidadas. Queria que tu falasses um pouquinho pra gente sobre como foi esse momento, porque a Adriana Luma hoje é vista como uma figura de liderança feminina muito forte, dentro do ramo de atuação dela, que é a construção civil, dentro do empreendedorismo. E depois a gente vai falar um pouco sobre política também, porque ela é uma mulher, tem um nome muito forte nesse meio já também na cidade vizinha, na cidade de Imbituba. Mas dentro desses eventos, dessas palestras, qual é a tua fala? O que tu trazes para as mulheres que estão ali? A minha fala é a minha vivência. Sempre é a minha vivência. Então, tipo assim, é fácil tu falar quando tu fala do que tu viveu. Então, eu sempre trago as experiências que eu vi, as dificuldades que eu vivi. Porque tem muitas pessoas que ficam assim, é difícil, é complicado. Mas tudo é difícil, tudo é complicado. Esses dias eu cheguei numa palestra, fui palestrar para 900 corretores. Uau! Daí a minha prima estava lá, ela assim, Nana, tu é maluca? Ela me chama de Nana, tu é maluca? Tu visse, tu tivesse consciência quando tu aceitasse o convite, que era 900... Só um minuto. Para mim, 10, 20, 30, 40, 50, tudo é desafio. Então, o desafio, para mim, não tem tamanho de desafio. Ele pode ser pequeno, ser médio, ser grande. É um desafio. É um desafio e eu enfrento ele de qualquer jeito. Porque eu falei assim, para te ver como é que são as coisas. Hoje de manhã, eu fui para um hotel e a minha filha
a gente estava lá em Criciúma e ela que contratou lá o hotel, ela que viu os hotéis e tal, chegou lá assim, tá, minha filha, como é que fica para passar roupa? Dela assim, mãe, eu não vi isso aí e a roupa tu tem que passar fora do quarto. Deu assim, como fora do quarto, Marina? Tu tem que ir lá pegar... Deu assim, meu primeiro não vai ser isso aí lá em Criciúma. O que eu fiz? A Adriana tem dessas coisas, a Adriana Bastidores. Porque tu tinha que pegar a roupa e ir lá na rouparia do hotel e passar lá. Sim, para poder passar lá. Eu fui lá, peguei o ferro e peguei... Eu não perguntei nada. Eu trouxe, meu primeiro não. Eu já sabia que eu não tinha o não. Então, assim, não para mim pode ser médio, pequeno ou grande. Também não tem essa... Já tenho ele, agora eu vou tentar. Eu já vou... Se eu perguntar se eu posso trazer o ferro para passar dentro do meu quarto, eles vão dizer que não. Fui lá, peguei o ferro, peguei a passadeira, peguei tudo, passei, devolvi, ninguém viu nada. Só já em frente de manhã, 7 horas da manhã, Já estava matando o leão, aquele do dia. Já estava matando o leão, a coisa já estava acontecendo. Então, assim, e daí? De manhã era um não bem simples, bem pequenininho, é um não que tu não pode passar roupa dentro do quarto. E meio-dia eu estava palestrando para 900 corretores. Então, são todos desafios, todos são desafios. Sim. Então, as coisas são assim. Então, eu não tenho medo de desafio. E a gente não pode ter. Então, a mulher, daí, voltando lá para o evento da protagonista, a mulher que quer ser protagonista da vida dela, ela não pode pensar em tamanho de desafio. Ela tem que encarar todos. Assim, o que tem para hoje? Hoje é isso? É isso aí que tem que acontecer. Vou resolver isso aí. Então, tem que ser assim. Então, eu sou uma mulher que eu não tenho tempo ruim comigo. Qualquer coisa eu estou pegando, tenho muita coragem. Hoje de manhã eu estava lá conversando com uma pessoa, ela assim, como tu és corajosa. Ele assim, como tu é peituda, né? Ele é mais um senhor de mais de idade, né? Eu assim, não, eu sou peituda, eu sou corajosa, eu sou isso tudo. Porque é isso aí. E a gente falando sobre esse contexto da Adriana, do teu ingresso na construção civil, já foi um marco, já foi algo que realmente quebrou barreiras, rompeu paradigmas, e aí a gente vem com essa força. Quando eu olhei, eu fui dar uma olhada no trabalho da Adriana, quando eu fui te pesquisar, né? Te stalkear, como é o linguajar hoje da internet, eu falei para os meninos aqui, ela é uma mulher muito para frente. Eu não conheço, ainda não vi ela pessoalmente, não lembro de tê-la visto pessoalmente, mas eu já vi que ela é muito pra frente. Essa mulher que não tem medo de desafio, que mete a cara e que faz acontecer. Junto com a Luma Construtora, vem o Luma Social. Sim. Né? Porque é muito bacana, porque além de a gente ter uma diretora financeira, uma mulher à frente de um cargo tão importante dentro de uma empresa tão renomada nacional e internacionalmente, vem a necessidade de transformar o mundo, sim, de alguma forma. E eu já vi que tu tem muito essa vertente, assim, essa questão do social é muito forte para ti, é muito importante, né? É porque a gente vive num mundo que tu não pode mais pensar só no teu umbigo. Não existe isso. A pessoa que hoje ela só pensa nela, ela faz o mundo, só constrói o mundo, ou ela constrói, ou ela faz planos só para ela, em relação a ela, ao umbigo dela, e eu digo isso em qualquer tipo de relação de emprego, relação de marido e mulher, relação de filhos, ou qualquer tipo de coisa. Eu penso só em mim, essa pessoa tem um tempo curto dentro de qualquer tipo de relacionamento. Então, tu tem que pensar maior do que isso, tu tem que pensar fora da tua bolha. E eu sempre pensei fora da minha bolha. Sempre, nunca foi só a minha bolha, nunca foi só a minha vida, nunca foi nada. Eu sempre pensei por um todo, eu sempre pensei no coletivo. Então, tudo que eu fiz na minha vida foi pensando nisso. E quando eu cheguei a nossa empresa, ela é uma empresa que a gente sempre, tanto que o nosso slogan é nós viemos para transformar. Então, a gente sempre pensa em transformação. E as pessoas associam muito a minha imagem com transformação, porque é essa mesma... Esse é o objetivo. Eu quero... É a cultura da empresa, que a empresa levou, tipo assim, a empresa ela tem na cultura dela o meu jeito de ser e o jeito de ser do meu marido, que foi para as filhas e para os genros, e que hoje quando tu vê um funcionário meu, tu entende como é que é a nossa empresa. Assim, todos eles têm a mesma cara. Tem gente que diz, Adriana, a gente vai para qualquer escritório, que hoje a gente tem escritório em Itapema, Florianópolis e Mituba, e até o final, o comecinho do próximo ano, a gente vai ter em Laguna. Então, as pessoas, às vezes, visitam, o tratamento é sempre igual, sempre, porque é a cultura da empresa. Boa. É muito... E como é difícil imprimir isso em todos os colaboradores, né? Vem muito de cima, vem muito de vocês. É de nós, porque tipo assim, é muito forte em nós. Então, tipo assim, a pessoa que ela não... Porque assim, essa cultura da transformar, essa cultura de que cada um que entra lá dentro, ele tem que se transformar. A gente não pensa no individual, a gente sempre pensa no coletivo. Então, o funcionário que está lá dentro, ele sabe disso, ele tem que vir para lá e ele tem que ser transformado de alguma forma. Então, assim, ele tem que crescer como pessoa, ele faz uma faculdade, ou ele troca de carro, Então, a gente sempre estimula o crescimento pessoal do funcionário. Que legal. Então, o que é isso que acontece?
o coração bom, a Bíblia fala que é o formoseia o rosto. Daí, isso é transmitido. Então, todo mundo se sente muito parte do crescimento da Luma. Porque a gente não cresceu sozinho, realmente a gente cresceu como um todo. Então, todo mundo faz parte da nossa história. Esses dias a gente botou um videozinho lá e daí veio gente de 30 anos atrás. Porque faz parte da nossa história. Passou, então deixou marcas na gente. Então, como tem essas pessoas todas que passaram pela nossa vida, deixaram marcas na nossa vida, nós também deixamos marcas na vida dos nossos funcionários. Então, é essa cultura da transformação. E vendo tudo isso, a gente também nunca deixou... O meu olhar, né, voltando, nunca foi um olhar direcionado. Por onde a gente passa, a gente tem um olhar abrangente. Então, o que acontece? A gente já vem daquela coisa assim, ó, se nós vamos compramos um terreno, negociamos um terreno, o entorno é feio, a gente já pega e já melhora o entorno todinho. O que acontece? A vizinhança já vê que a gente já vem com boa vontade, porque a gente compartilha com os vizinhos isso. Já cria bons ares, já cria um ambiente propício, né? O ambiente, ele vem assim. Daí, o que acontece? Os terrenos ao redor começam a valorizar, tudo isso vai... Então, e daí, o que acontece? Onde a gente chega? A empresa é amiga da Polícia Civil, da Polícia Militar, da polícia. Então, a gente sempre está... Então, a polícia já vem, a gente já participa. A gente participa da sociedade local, da comunidade local. Legal. E sempre ajudando, sempre ajudando. E daí, eu tenho um trabalho social faz muitos anos, aluna social. E chegando aqui em Imbituba, antes de chegar em Imbituba, em 2017, 2018, eu tinha recém ido para a África. Porque a gente ia fazer um trabalho social muito grande na África. E aí, quando tu volta da África, tu volta querendo... Quando eu volto... Mas o meu pensamento estava, né, na África. Mas é quando eu chego em Imbituba e eu vejo Imbituba precisando de tanta coisa, a minha cabeça, tipo assim, ó, cara, Deus só me falou da África para mim abrir a minha mente. E aplicar onde eu tô. Eu vou aplicar aqui. E daí, aqui em Imbituba, a gente viu muita situação muito complicada, muito difícil. Então, eu vi coisas que eu não imaginei que viria no Brasil, que eu vi lá na África e fui ver aqui no Brasil. Então, e aqui em Imbituba. Então, foram coisas que me tocaram muito. E a gente começou ainda a intensificar muito mais ainda o lado social. Então, hoje a gente faz campanhas... A Luma Social tem campanha de agasalho, tem campanha... Nós fizemos o Calçando Amor na Páscoa. Ai, que legal. Porque eu visito muito colégio, chegava lá, eu via crianças sem sapatos e sem meinhas. E daí é o seguinte, vamos fazer, em vez de fazer a campanha do chocolate, não vou fazer campanha de chocolate, não, vamos fazer uma campanha mais efetiva. Claro. Calçando Amor. Que legal. Cara, foi sensacional, muito emocionante. Então, a gente trabalha com mantas, com roupas, com calçados, e eu quero fazer outros tipos de campanhas. Então, a gente trabalha assim. E tudo isso, quando a gente faz para o próximo, isso retorna. Com certeza. Isso volta para ti. Com então, certeza. Tem gente, tipo assim, ó, eu sou cristã. Então, tem gente que vai dizer assim, tu manda para o universo te devolve. Eu sou assim, ó, eu mando para Deus... E Deus, ele recompensa. E Deus recompensa. Sempre. A gente planta e a gente colhe. É, isso. E daí, na Bíblia fala da generosidade, né? Porque quando tu é generoso com as pessoas, com tudo que tu te cerca, a generosidade, ela volta para ti. E formas que tu... Daí a gente vê o sucesso dentro da nossa empresa. Porque também não foi o sucesso, ele foi sendo galgado. E eu tenho certeza que o sucesso da minha empresa é presente de tudo que a gente fez pela vida toda. Sim. Ele não é uma coisa que... Não é uma coisa assim, caiu de paraquedas, ou a coisa aconteceu, ou foi uma loteria. Muito esforço, muito suor também. Muito esforço, trabalho. muito suor e muito olhando para o outro. Sim. Então, não cabe mais no mundo de hoje tu olhar só para ti. Então, ficou demodê, ficou brega, ficou a cafona. A pessoa que só olha para si. Sim. Então, não pode. A gente vive também nem é benquista hoje, né? Não, a pessoa é egoísta e muito egocêntrica, né? Não. Agora, sim, uma mulher como a Adriana, vocês já perceberam, né? Sentiram como que ela é, qual é o perfil dela, com outras 3 mulheres. As filhas, porque ela tem ali mais 3 mulheres. Claro, hoje tem netos, tem os genros, né? Que Deus agraciou com a vinda dos genros para somar nessa família. Como foi posicionar essas outras 3 mulheres em ambientes da sociedade também muito machistas? Né? Foi assim, ó. Eu tive que... Eu estava te falando ali, né? Eu tive que me forçar o meu... a gente vem de outra época, né? Então, isso eu tinha 18, 19, 20 anos. Eu estou com 56 hoje. Então, naquela época, era um outro tipo de casamento, né? Então, daí, o meu marido achava que eu já era sócia dele só sendo casada. E daí, eu tive que dizer assim, não, eu quero ser sócia ali
Efetivamente, de verdade. Porque senão, porque eu quero ter a minha carreira também. Eu quero ter a minha carreira profissional. Eu quero ter a minha realização profissional. Então, eu não quero ser só a mulher do Gilmar, que é dono da Luma. Sim. Então, ou eu entro ali para a sociedade de verdade, ou eu vou pegar a minha parte do que é meu, do que é nosso, e vou montar minha empresa. Ele disse, nossa, como? Você vou montar uma empresa concorrente com a tua ainda. E ó, te cuida. Daí ali entramos, mas já era difícil. A mulher não entrava na obra naquela época. A mulher não entrava na obra. E daí ali eu comecei a participar da obra, comecei a fazer financiamento, comecei a entrar. Então, tem a parte burocrática e a parte... Então, hoje eu sou uma mulher que eu entro na obra e eu entendo de obra. Porque eu cresci dentro da obra. Eu chego a brincar com os peão que eu digo assim, vocês são machos, né? Eu quero ver macho andando de salto alto dentro da obra. Porque eu ando. Eu queria ver essa mulher. Porque provavelmente ali no começo, quando tu começou ali, já consciente do que tu querias para tua vida, dentro da construção civil... O tanto de olhares te descredibilizando, provavelmente muito preconceito, provavelmente muita gente indo lá falar pro teu marido alguma coisa, se sentindo desconfortável com, às vezes, uma opinião ou outra que tu tava dando. E esses desafios te forjaram muito também. Muito, 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 muito. E daí, quando veio as filhas, daí veio a primeira que veio foi a Luísa, que se formou em arquiteta, e hoje ela é a diretora de projetos, e todos os nossos projetos são delas. E eu sou super fã dela, porque os projetos são maravilhosos. E o primeiro desafio de colocar ela, porque elas eram novinhas, a Luísa tinha 16 para 17 anos, então ela foi a primeira que veio. E ela já veio nesse contexto também. Ela veio no contexto também, ela também veio ali, daí ela era bem novinha e ela veio para a empresa para dar uma forcinha ali no pagamento. Ela assumiu ali o pagamento dos peão, ela fazia... a metragem, que é tudo em metros quadrados e tal, e ela dominou tudo, meu marido liberou para ela toda a parte financeira de pagamento de empregado, e a coisa foi indo. Ela foi se formando, voltou, daí ela se formou e casou ela, veio a Marina, depois veio o Andrei. A Marina fez aniversário recentemente, A Marina fez aniversário ontem, 36 anos. Uma tem 38, uma tem 36 e uma tem 33. A Luísa, mais nova, é arquiteta, está na empresa. A Marina se formou em Direito, mas hoje ela está assumindo a minha parte. Porque hoje eu sou diretora comercial e o marketing. Daí, por conta da minha vida, da minha vida pública, né? Eu estou deixando um pouco do marketing, estou deixando para a Marina, mas ainda faço o comercial da empresa. E a Marina está assumindo o marketing. Ela entrou na empresa como financeiro e depois ela foi para o marketing. Ela se encontrou no marketing, mas tudo isso foi bem difícil, porque o marido também, que é aquela criação machista. Sim. Então, tipo assim, ele aceitava os gerros da empresa, mas era difícil aceitar as filhas da empresa. Hoje não, hoje está tudo... Mas tudo foi bem difícil. Eu acredito. Foi bem difícil. Eu acredito. Foi bem difícil. Tu inserir... Daí veio as mulheres, começou as mulheres engenheiras e arquitetas. Aí pronto. Coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Daí também não queriam, os peões não queriam, os mestres de obras não queriam. Daí eu dizia assim, fala para eles que elas são eu que botei. Quem não gostar vai estar dizendo que não gosta de mim, vai estar contrariando uma ordem minha, uma pessoa que eu contratei. Daí a coisa foi baixando, até o meu marido dizia assim, Adriana, porque eles não aceitam a autoridade de uma mulher. Elas têm competência ou não têm competência? Daí eles, não, elas são competentes, então elas ficam. Se elas não fossem competentes, as engenheiras e arquitetas, elas sairiam. Mas se é por conta de homem que não aceita a mulher, eles vão ter que aprender a aceitar a mulher dentro da obra. Elas ficam. E elas ficaram. Gente. E hoje a gente tem um monte de engenheiras e arquitetas lá dentro. Então, E depois veio a parte da... Hoje nós temos dentro... só tinha homem. Hoje a gente tem... A mulher dominou mesmo. Não é questão de machismo, de feminismo nem nada. Não, Mas hoje quase toda a parte de administração é feminina. Hoje a gente tem, eu acho que tem mais arquitetas e engenheiras do que engenheiros. Então a diretora de projetos é a Luísa, a gerente de projetos é outra mulher, a Carol. Então a gente tem elas que fazem todo o projeto, o arquitetônico, o projeto de fachada, o projeto luminotécnico, tudo é mulher que faz ali. Isso porque em torno de 17 anos atrás alguém bateu o pé e falou, não, eu quero estar de verdade aqui. Foi. Porque seria um curso natural que se somente o Gilmar estivesse à frente da empresa e se a Adriana estivesse com outras funções fora da empresa, naturalmente os homens dominariam ainda, né? Foi. E como tu te posicionaste nesse lugar, né? E outra coisa, quando eu também comecei a me posicionar na questão do marketing.
Isso eu acho que faz uns 10 anos, porque não existia, não estava a internet. Sim, Daí, quando sim. começou a chegar, eu comecei a me posicionar para fazer o marketing da empresa. Entender a necessidade do marketing. Daí o Gilmar chegava assim, mas isso é bobagem, isso não precisa, porque a gente vinha de um contexto de anos 80, anos 90, 2000. Sim, sim. Era um outro tipo de... Não se usava o marketing como se usa hoje. E a empresa também era só construção civil. Daí a empresa começou a vender. Veio a necessidade de entrar com vendas também. E daí, a propaganda tinha que ter. E daí eu enfrentei a parte quando as mulheres entraram com força total dentro da corretagem. Porque daí eu era o faz-tudo, a Severina dentro da empresa. E o Gilmar cuidava das obras. Daí a empresa começou a crescer, eu fui para a parte comercial. A parte comercial cuidava das vendas. E daí, na parte comercial, daí os homens tinham muito preconceito com mulher. E daí eu lembro muito bem que eu estava numa reunião com 12 corretores, daí ele assim, tá, o Gilmar não vem? Só 12? 12, uma mesa, isso aí era direto, uma mesa com 12 corretores, assim, o Gilmar não vem? Eu assim, para que ele vem? Não, porque não vai falar pela empresa, não é uma reunião da empresa. Sim, mas é que essa parte é minha, é eu que faço, ele não faz. Gente não, do a céu. gente, cara, é impressionante. E daí a gente foi devagarzinho, e daí as mulheradas foram tomando conta, e a gente foi aceitando mulher, e as mulheres foram vindo. Então, eu mesmo estar na frente, tipo assim, tanto estar na frente, ser dona da empresa, como estar na frente da parte de corretagem, lidando. Então, tipo assim, foram 2 fases, porque a mulher começou, ela entrou primeiro na obra, para depois ela entrar na corretagem. Então, eu vim com todo esse contexto de... Eu vivi essa parte da história, né? Então, tu tem todo o percurso dentro da empresa, tu passou por essas áreas, tanto lá no dia a dia com o peão, até a reunião com corretores para a venda das obras. Tudo. Hoje, tipo assim, dentro da minha empresa, eu fiz todas as funções dentro da empresa. Inclusive, quando a Luma começou com a Luma Internacional, que a gente começou a vender para fora, eu fui para fora e eu fiz a parte, comecei para fora e fui fazendo a parte de conexões no exterior. Olha só. E depois aí a coisa anda sozinha, né? Porque tu começa, a coisa anda sozinha. Mas foi uma coisa assim, em 2018, assim, a Luma vai vender até em 2017, 16 para 17. Assim, a Luma vai ser... Eu vou ter a Luma Internacional e eu vou vender para o mundo todo. Daí tu é louca! Isso não existe! Como é que nós vamos fazer isso? Mas quando tu determinam as coisas... Quando tu fala umas coisas, foi a coisa mais interessante. Eu comecei a falar isso, eu vou vender para o exterior, eu vou vender para o exterior. Não, foi ligado na terra, não, agora é só ligar no céu. Tu não acredita quem apareceu... Eu falei isso e eu comecei a falar isso. Um dia eu vou vender para o exterior, um dia eu vou vender como as palavras sem poder. Um amigo escutou isso, que era amigo do diretor da Globo Internacional. Um dia eu estava lá, apareceu o diretor da Globo Internacional para conversar comigo. Eu assim, gente, eu levei um susto, assim, mas eu não... Era uma ideia que eu compartilhei com um amigo. Ele assim, mas ele falou para mim que tu queria, eu vim aqui para conversar contigo, para ver como é que nós vamos fazer para te entrar. Só que naquele momento, era 2017, nós começamos a conversar e não tinha condições de eu entrar mesmo ali. Daí eu assim, eu não... Adriana, é mais fácil do que tu imagina. Só que tu tem que ter uma estrutura para te vender para o exterior. E na época eu não tinha essa estrutura. Porque eu precisava de uma equipe. E na época eu não tinha essa equipe. Daí eu assim, cara, então realmente não vai dar. Tu precisa de gente lá e tu precisa de gente cá. E quando começar, tanto no exterior quanto aqui, e quando tu começar a vender, tu vai ter que ter gente lá para prospectar e gente aqui para atender e tal. Na época eu não tive. Mas as coisas foram indo, e hoje eu estou vendo para 18 países. Gente, que fantástico. As coisas, quando tu fala, é como eu disse para ti, tu começa a falar, as coisas começam a conspirar, as coisas começam a acontecer nesse mundo. Tu tens que aprender a sair dentro da tua caixinha. Tu tem que aprender a sair dentro da tua caixinha. Porque a gente faz Deus pequeno, a gente faz o mundo da gente pequeno. Tudo é na cabeça da gente, tá, Bel? Tudo é na cabeça da gente. Quando tu começa a pensar grande, as coisas grandes começam a acontecer na tua vida. Eu acho que as pessoas têm muito medo. Perderam o medo de sonhar grande. Aliás, tem medo de sonhar grande, de sonhar alto, de criar metas altas, por serem vistas, às vezes, como prepotentes, arrogantes. Não, é determinar algo. O visionário, ele é visto como louco e ponto. Exato. Então, tipo assim, se tu for te preocupar com isso aí, tem gente que me chama de louca, assim, eu sou muito mais louca do que imagina. Tá? É bem isso. Fui louca em trazer, a gente foi super louca em trazer o Aqua aqui para Imbituba.
Tá? É um empreendimento, na época era 140 milhões com 323 apartamentos. Então, assim, ó, se eu tivesse os 140 milhões no meu bolso, seria fácil. É 140 milhões no bolso de um monte de gente. Que tu no vai mundo, e no mundo inteiro. captar. Que tu vai captar esses investidores para investir e para comprar ali. Hoje eu estou com ele todo vendido. Então, se a gente for dar bola para quem chama a gente de louco, tu não sai do lugar, tu não levanta de manhã. Exato. Ó, agora nós estamos indo para Laguna. Também somos loucos de Laguna. Mas as coisas estão acontecendo. Fui para Itapema, também era louca, estou lá em Itapema. Então, tipo assim, já estou no segundo lançamento em Itapema. Vou lançar mais 2, o ano que vem mais um. Então, são quatro. Eu já estou com 4 terrenos prospectados em Itapema. Em Laguna, a gente vai lançar mais de 1.800 lotes. Então, a gente se propôs também a virar loteadora, Luma Urbanismo. Tudo era inviável. Mas tu começa a falar, tu começa a acontecer, tu começa a te mexer para que as coisas aconteçam, as coisas vão acontecendo. O medo do ser humano, ele tem 2 aspectos. Ele tem um aspecto que ele é o aspecto que te dá segurança, ele te cuida. Mas tem um outro aspecto extremamente negativo. Que ele te trava. Que ele te trava. Te deixa estagnada. Ele te deixa estagnada. Então, tu tem que sempre avaliar. Então, tu tem que avaliar. Esse medo está me fazendo o quê? Eu nunca saí do lugar. Então, esse medo não é bom. Esse é um medo psicótico, eu chamo. É um medo neurose. Ele não está te protegendo, não. Ele está te parando. Parando. Então, esse não é o medo. O medo é o seguinte, ó, se eu correr tanto com esse carro vai acabar batendo. Medos de segurança. São os medos que eu aceito na minha vida. Agora, medos que me impedem de ir na frente, eu não aceito. Entendeu? Esses medos, não vou fazer isso porque vai dar aquilo. Não, tu avalia e vai. E realmente tu tem que dar saltos, tu tem que te desafiar, tu tem que ser visionário, tu tem que perder, tipo assim, ó, tem medo do que os outros vão falar? Quem tem medo do que os outros vão falar não deve levantar da cama. Porque chama a gente de tudo. É verdade. Eu, tipo assim, ó, quando alguém começa a falar alguma coisa de mim, não me ponha nessa caixinha. Não me ponha nessa caixinha. Eu sou mais do que isso. Então pode falar o que quiser de mim. Eu posso ser aquilo, como eu também não posso ser nada. Eu não estou em caixa nenhuma. Sim. Não me coloque em caixas, porque hoje eu posso ser Adriana assim, amanhã eu posso ser completamente diferente. Sim. É uma surpresa. Hoje eu era Adriana completa. Eu imaginei que com 56 anos eu estaria a vovó do coque fazendo crochê para os meus filhos, para os meus netos. E quem te conhece, nada a ver. Nada a ver. Mas eu imaginei assim, não. Quando eu tiver 56 anos, quando eu tiver os meus netos, eu vou parar de trabalhar, eu vou ficar cuidando, eu vou fazer do crochê, porque eu também sei fazer de tudo. Eu vou fazer crochê para os meus netos. Tricô, crochê para os meus netos. Olha como é que eu tô. A 1000 por hora. A 1000. A 1000 pelo Brasil. Dia a 1000 pelo mundo. Pelo mundo. Pelo mundo, Internacional. E daí as minhas filhas ficam, mãe, como é que amanhece? Não, nada me segura. Nada me segura. E quando eu olho para os meus netos, assim, nossa, eles vão olhar para a avó deles. Muito orgulho. Muito orgulho. Muito. Ai, que delícia. Muito. Eles vão olhar para mim e vão assim, ó, a minha avó era uma mulher destemida. Então, eu sei o legado que eu estou deixando para eles. Isso. E o mais importante que a gente deixa para os netos não é herança, não é dinheiro, não é ouro, nem prata, nem nada disso, é legado. E eu sei o legado que eu deixo no coração dos meus filhos, dos meus funcionários, e vou deixar o legado para os meus netos. Que legal. E a história de vocês com Imbituba? Como é que Imbituba entrou na vida da Luma, da Adriana, do Gilmar, enfim? A ideia de Imbituba, a vinda para cá foi interessante porque foi assim, ó. Eu não tinha tempo para nada. A gente já tinha muita obra lá em Florianópolis, a gente não tinha tempo para nada. E chega um tempo que tu não negocia mais com qualquer pessoa. Porque depois de um tempo, e muito tempo, muito trabalho, que não é logo ali, né? Sim. É muitos anos. E daí eu tinha um primo aqui, que trabalhava com material de construção, material de acabamento, e eu indicava ele alguns clientes nossos lá. E ele dizia assim, vocês têm que vir para Imbituba, o acabamento de vocês é sensacional, e vocês têm que vir, porque vocês têm que vir. Eu dizia assim, Fernando, eu só vou para Imbituba um dia que tiver um terreno muito especial, o dono tem que ser muito especial, tem que pensar mais ou menos como a gente pensa, tem que ser familiar, tem que ter um monte de coisa. Mas aí, apareceu. Amiga, tu começa a falar, é como eu digo para ti, tu começa a falar, apareceu, deu tudo certo. E daí a gente está aqui, veio com um projeto super ousado, que tudo aquilo... Ó, tudo era loucura, hoje está concretizado. Gente, deve ser muito... Agora eu só estou construindo para entregar, está tudo vendido. Então é assim. Legal. E é assim que aconteceu. E daí eu vim parar aqui, cheguei aqui, me apaixonei por Imbituba. Como eu te falei, tinha recém-vindo da África. E daí me veio um convite para a política. E daí me apaixonei por Imbituba, vi as necessidades. Cara, eu tenho muito para contribuir com Imbituba. E daí estou aí. Participei da primeira eleição.
Fiquei em terceiro lugar, foram 20% dos votos. Isso. Em tempo de pandemia. Exato. As pessoas Pouco tempo de campanha. Não, 5 meses de campanha. E daí eu tive Covid, eu e meu marido, a gente quase morreu. Sim. Daí as pessoas diziam, não vai fazer nem 1.000 votos. Fizemos 5.000 votos. O nosso grupo fez 5.000 votos, 2 vereadores. E me deu toda a estrutura e o meu capital político hoje para mim estar disputando de novo agora em Bituba, em 2024, de novo a prefeitura. Sim. Então, eu estou aí. Inclusive, nós vamos falar sobre isso no nosso segundo bloco, sobre o ingresso da Adriana Luma na política de Imbituba. Vamos falar sobre o trabalho que ela já vem desenvolvendo. Ela já fez um resumo para vocês. Então, nós vamos para um intervalo bem rápido do nosso Estúdio 1 e voltamos já já para bater esse papo sobre a mulher na política. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Estúdio 1, seu podcast. Eu sou Bel Cristina. Nossa convidada de hoje é Adriana Luma, como ela é conhecida, é empresária, empreendedora. E agora a gente vai falar sobre a carreira política e saber, Adriana, como é que foi esse teu despertar para a política. A gente sabe que tu tens uma história com a política de Imbituba já, né, desde 2020. Como é que foi esse teu despertar, esse teu olhar para a política, saindo de empreendedora, mãe e mil e outras coisas, para a política? Como é que isso aconteceu na tua vida? Dentro da empresa, eu sempre fui a parte que fui envolvida na política lá em Florianópolis. Eu sempre fui a parte que estava ali na época de vereadores e prefeitos, e isso e aquilo, e deputados, isso e aquilo. Eu fazia esse meio de campo. Então, tipo assim, quando eles viam, eu estava com um candidato a deputado lá. Quando eles viam, eu estava... Então, eu sempre fiz essa parte. Ah, tu já tinha esse... Não, sempre fui. Olha só. Sempre fui envolvida com essa parte. Então, tipo assim, na hora de escolher... Então, eu sempre fui envolvida com política nesse sentido. Mas nunca pensei que eu estaria do outro lado, né? Eu sempre estava aquela parte que, tipo assim, gostava, envolvia, sempre fui... Apoiava, estava junto. Eu sou daquelas eu sempre fui daquelas, tipo assim, de saber quem é um candidato, de me interessar, de ver debates. Totalmente envolvida com política. Só. Sempre fui. Gostei muito disso. E daí, quando eu vim para Imbituba, e daí me convidaram para ser prefeita, daí para ser candidata a prefeita. E, na época, foi assim, nossa, nunca pensei sobre eu estar à frente de um cargo, assim, né? Então, foi um choque bem grande para mim, custei a entender isso aí. Mas eu tenho a política, e a minha família também custou a entender, mas eu tenho a política, eu sou cristã, e eu tenho a política, para mim, ela é como um chamado. Como se eu tivesse que fazer uma missão. Então, eu poderia ser uma missionária em qualquer país do mundo. Então, Deus me chamou para fazer missão dentro da política. Então, eu vejo a política como uma missão. Eu vejo a política completamente diferente. Porque a política, assim como tipo assim, tu olhasse para mim, assim, a tua empresa é uma empresa de transformação. Tu é uma mulher que exala isso, né? Mas a política também é. Então, as pessoas... É a maneira como as pessoas olham a política. Então, quando tu olha a política pensando só no que acontece em Brasília, só no que acontece nas nossas prefeituras e tal, tu pensa que a política é aquela parte ali que é uma parte ruim. Mas a política não. A política é um local de transformação. É onde acontecem as coisas, é onde as coisas vão ser transformadas, vão ser mudadas. Então, eu sempre olhei para a política dessa maneira. Sim. Então, da maneira como assim, o que eu posso fazer para transformar o local onde eu estou. Então, hoje eu sou uma, tipo assim, eu sou mais uma ativista, eu virei uma ativista política. Porque eu chamo a atenção das mulheres no sentido de que, não só das mulheres, das pessoas. Tá, tu não gosta de política por quê? Tu não gosta da política que tu vê? É o que tu vê ou tu ainda não entendeu do que é a política? Né? Porque daí assim, eu não entendi. A política é tudo. A política é tudo aquilo que a gente deseja para a sociedade. Então, assim, quando tu pensa é um terreno que não está legalizado. A gente tem tanto em Imbituba como em Garopaba um grande problema de terrenos não legalizados. Muito sério. Isso faz parte da política. Então, tanto da política nacional como da política municipal. Quando tu pensa num remédio que não tem num posto, é política. Uma vaga numa creche. Uma vaga numa creche. Então, tudo... é uma escola que não está boa, eu preciso de uma vaga numa creche, eu preciso de uma vaga na escola. Então, tudo isso faz parte da política. Não é só a gestão da prefeitura, não é só o prefeito e vereadores. Então, a política é tudo aquilo que tu nem... É uma rua que não é calçada. Sim. Então, tudo isso faz parte da política. E as transformações que a gente quer para a sociedade como um todo.
Então, o que acontece? Então, daí as pessoas elas veem política só nessa parte ruim. Quando elas entendem que política ela faz parte da transformação que nós queremos, tanto para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso Brasil e para o mundo, então elas começam, eu não tinha pensado na política dessa forma. Então, daí elas têm que se inserir. Sim. Porque o que acontece? Eu sempre soube em quem que eu votei. Tem gente que vai perguntar em quem que tu votasse. Eu nem lembro. Mas isso está errado? Daí, quando a gente tem lá na frente pessoas, os mandatários, essa parte da política, que são as pessoas que vão cuidar da nossa cidade, estado do Brasil, e que tu não concorda, mas a culpa de quem é? É de quem votou? Foi a falta de informação? Ou de que maneira tu votou? Então, o voto tem que ser uma coisa consciente. Sim. Tu tem que ter essa consciência de política para te entender, né, o que eu quero para mim como pessoa e o que eu quero para mim na coletividade e para o mundo. O que eu quero para a minha nação. É aonde tu vai entender. Então, tem pessoas que hoje, tipo assim, o que é direita, o que é esquerda, não sabe. Então começa tem pessoas que falam um monte de coisa, não sabem nem o que estão falando. Exatamente. Entendeu? O que eu quero para a minha vida. Exato. Entendeu? Então, são coisas assim que eu chamo a atenção. Vamos se inteirar para saber o que é, porque muitas vezes tu estás aí reclamando de um monte de coisa, mas tu és cúmplice disso. Por quê? Quem que botou aquela pessoa lá? E no universo feminino, no nosso universo. Sim. Hoje a gente tem pouquíssima representação política. Pouquíssima. Nós temos problemas que são do mundo feminino, do mundo da mulher, que são resolvidos por homens. Então, tipo assim, então uma mulher sabe. Então, são desde coisas simples do mundo da família. Uma mulher, ela tem a percepção da família, das necessidades do filho. Exato. Muito mais do que um homem. Sim. Hoje o homem está um pouquinho mais diferente, mas a mulher ainda tem mais percepção. Então, o que acontece? Então, a mulher ela tinha que estar inserida muito mais ainda na política. Até porque hoje é uma média nacional. 53% das mulheres, 53% dos votantes são mulheres. Então, as mulheres têm que ter uma participação mais efetiva. E quando a gente pensa que os nossos problemas estão sendo resolvidos por homem ou por mulheres de esquerda, porque eu sou uma política de direita. Então, hoje, tipo assim, eu luto por um espaço meu e quero lutar por espaços de mulheres de direita, porque hoje as mulheres de esquerda elas são muito mais organizadas e muito mais na frente. Sim. E elas defendem pautas... São presentes e elas defendem com unhas e dentes, né? Sim, e pautas que eu não defendo. Então, elas estão lá. Então, por que a gente não... Muito mais aguerridas politicamente. Então, a mulher de direita ela ficou muito para trás. Eu digo mesmo, ela ficou para trás. Então, a mulher tem que se posicionar. E tem gente que diz, Adriana, mas te posiciona como uma mulher de direita. Me posiciono. Por que as pessoas de esquerda elas se posicionam e não tem vergonha de dizer que ser esquerda e a mulher de direita tem que dizer que não é? Então, eu sou uma mulher que tem um posicionamento de direita. E sempre fui desse posicionamento, desse lado. Não é uma coisa de Bolsonaro e Lula. Sim, os extremos políticos de hoje, né? Extremos políticos, eles não o extremismo político, eu digo assim, o que aconteceu no Brasil? O que veio de bom foi que hoje a gente sabe quem são os políticos. Antigamente sabia quem eram todos os jogadores da seleção brasileira, não sabia quem era quem. Hoje o brasileiro tem uma consciência política muito boa. É até aí. Daí para frente, os extremismos deles não são bons para ninguém. Essa polarização é muito, né? País dividido não é bom para ninguém. País dividido não é bom para ninguém. O reino dividido não subsiste, né? Não subsiste. Daí a Bíblia já fala isso. Então é isso aí que eu pessoal, a gente pode discutir e ter diferenças, mas não pode virar uma guerra. Não pode virar uma guerra. Tu pode ter as diferenças políticas, as diferenças de visão de mundo, tudo isso, mas não pode virar uma guerra. Então, tipo assim, as pessoas às vezes elas querem tu é de direita, mas tu não é radical. Não, nunca peça de mim uma radicalidade, porque tu não vai ter. Porque tem coisas que a direita não é boa, tem coisas que a esquerda não é boa, e tem coisas que a direita é boa, e tem coisas que a esquerda não é tão boa. Então, tu tem que ver os lados. Isso. Né? Mas o meu posicionamento, ele é de direita. Em 2020, a gente falou no outro bloco, né? Com 4, 5 meses de campanha, foi a terceira candidata à prefeitura mais votada lá em Imbituba. E já temos uma pré-candidatura para 2024. E eu acho muito interessante, sabe o quê, gente? Conhecendo a Adriana agora um pouquinho, é muito superficial, tem muita coisa para conhecer ainda, né? Mas a Adriana, ela não veio para começar como vereadora, por exemplo. Ela já foi para o embate, ela já vai para uma cabeça de administração no executivo. Qual é a tua visão sobre Imbituba hoje? Qual é a maior necessidade de Imbituba hoje, estando nessa posição política e podendo conviver nesse ambiente, podendo ver o que acontece na cidade? O que
que mais Imbituba carece hoje? A minha visão é uma visão de empreendedorismo. Né? Então, tipo assim, então, quando tu olha essa visão de empreendedorismo. Para mim, eu já tive a oportunidade de viajar para muitos países no mundo, né? E a gente vê países vivendo inteiramente de turismo. Para mim, Imbituba nunca teve um prefeito ou uma prefeita que tivesse uma visão do turismo. Então, o turismo, e além de tudo, o turismo é democrático. O turismo, ele contempla, ele é um gerador de empregos, de oportunidades imenso. Então, assim, o turismo, ele vai empregar uma mãe dentro de casa, que tem lá, meu filho foi à tarde, eu tenho uma oportunidade de fazer alguma coisa agora, num período tal. Essa mãe vai fazer alguma coisa, ela vai conseguir vender. O turismo, tendo uma... Ele te proporciona isso, ele é democrático. Desde uma mãe até o pequeno, médio e o grande empresário. Então, o turismo abre uma vertente imensa de oportunidades. A Imbituba, ela é vocacionada naturalmente para o turismo. As belezas naturais que ela tem. Ali a gente tem oportunidade. Nós estávamos lá em Criciúma, nós estávamos na arena, esqueci o nome agora da arena que eu estava lá. Um evento enorme, um centro de eventos enorme, tem mais um maior do que aquele. Eu estava falando para minha filha, Marina, tu estás vendo aqui? Agora, tu imagina se a gente tivesse feito um evento do ramo imobiliário, quarta e quinta, e o turista veio e ficou sexta, sábado, domingo curtindo a região, que seria Garopaba, Imbituba, a Maruí, que é maravilhosa, a Laguna, toda aquela região ali, se a gente tivesse. Tu traz um empresário e começa a vender a região para ele, tu consegue trazer um empresário ali e ele vai investir numa arena ali para fazer um turismo de evento. Então, tu tem turismo de aventura, turismo de evento, tu consegue fazer turismo religioso, tu consegue fazer turismo o ano inteirinho em Imbituba. Então, tu consegue gerar muito emprego. Então, eu acho que um dos maiores problemas de Imbituba, o que é? É a falta de alguém que olhe para ela e ame ela de verdade, sabe? Que isso não quer dizer que a pessoa tem que morar lá ou tem que morar... Porque a questão é... Eu poderia morar em qualquer lugar do mundo. Hoje eu tenho condição de morar em qualquer lugar do mundo que eu quiser. Mas eu escolhi Imbituba para me viver. Eu moro em Imbituba. Eu escolhi Imbituba para me morar e para me viver. Porque tu ama aquele lugar. Eu amo aquele lugar. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Então, eu olho para Imbituba, a capacidade que Imbituba tem de se transformar, ela é incrível. E eu não posso, sendo Adriana, olhar e virar as costas. Eu podendo contribuir, às vezes as pessoas perguntam, mas por que tu fizesse isso? Porque eu sou assim. Eu podendo fazer, eu não viro as costas para nada. Eu podendo contribuir por qualquer coisa, tá? Eu não viro as costas. Então, eu não vou virar as costas para Imbituba. Se Imbituba me quiser em 2024, 2025, eu estarei lá na prefeitura. Inclusive, gente, já é assim, ó, a intenção de votos, ela está super bem quista em Imbituba, né? A gente já sabe que existe uma parcela da população muito grande que apoia o teu trabalho, que gosta do teu trabalho. Existe algum projeto que late no teu coração, assim, que bate no teu coração, que tu sonha em implantar, talvez na educação ou na saúde, enfim, né? Na área do empreendedorismo, que é a tua área. Tem alguma coisa que o teu coração queima para fazer, assim? Tem. É no turismo, tá na área do turismo. Porque o que acontece? Hoje, na minha empresa, a maior dificuldade que a gente tem dentro da empresa, sabe o que é para vender um imóvel ali no Imbituba? É as pessoas saberem onde fica Imbituba. Tu não tem dificuldade de venda nenhuma, mas tu tens que situar a pessoa em Imbituba, a pessoa tem que saber que Imbituba existe. Geograficamente, onde é. Então, as pessoas não sabem onde fica Imbituba. Então, o que é que tu fala? Quando a pessoa é do Rio Grande do Sul, tu diz assim, ó, tu vem para Laguna. Quando chega no trevo da Feju, não tem uma Feju ali, é ali. E quando a pessoa é de fora, a gente diz, não tem a Praia do Rosa? Ah, aquela de Garopaba? Não, aquela de Imbituba. Então, o turista, ele tem... A porta de entrada do turismo em Imbituba é a Praia do Rosa. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero pegar as meninas dos olhos, que é a Praia do Rosa, transformar a Praia do Rosa na coisa mais linda que existe. Tá? Eu quero transformar tudo aquilo que Imbituba precisa, porque o turista entra ali é a porta de entrada. Então, ali tem que estar maravilhoso. E eu quero fazer um circuito turístico, que o turista ele entra na Praia do Rosa e ele visite todo Imbituba e ele vai gastar na Imbituba inteira. Então, eu quero fazer um circuito turístico. Eu quero botar uma estrada, eu quero botar o circuito com... Hoje a gente nem tem isso, né, cara? Ligação entre os bairros, com asfalto bom, que tem a parte ciclística, então o turista ele vai poder... Interessante. Ele vai ter a bicicleta com pontos de locação de bicicleta, então ele vai visitar Imbituba de carro, de ônibus ou de bicicleta. E daí ele vai o turista vai visitar Imbituba inteiro, e daí a gente vai poder ter um crescimento, porque vai porque é uma bola de neve, tá, Bel? Tu vai fazendo isso, vai
vai vir empreendedor de Sim. restaurante. Sim. Nossa, é uma bola de neve, cara. Vem gente, é hotel, é restaurante, é várias coisas, parques, e um monte de coisa vai acontecer aqui em Bituba a partir do momento que tu faça essa integração. É o circuito turístico que eu quero fazer. Sim. Eu quero trabalhar muito forte nisso. Eu quero ser a prefeita que trouxe o maior número de empresas para cá. Eu quero trazer muito emprego, muita geração de emprego, porque eu acredito no potencial que o turismo traz. E outra coisa, tá? O turismo, ele cuida. A gente viaja pelo mundo inteiro e as pessoas acham assim, ó, tem muita gente que pensa assim, ó, quando tu libera as coisas, tu estraga. Não. Quando o que estraga é o que não é o que está ilegal. Porque quando tu não cuida de uma cidade, tu deixa fazer quando tu não cuida da cidade, o ilegal toma conta. Então, se tu vai tomar conta, então a gente vai. Se o plano diretor for aprovado esse ano, no ano que vem a gente revê. Se não for aprovado esse ano, a gente está com o plano diretor aí. Então a gente vai cuidar muito do plano diretor para ver como Imbituba cresce. Sim. E a gente vai cuidar da Imbituba como ela merece. Então a gente vai cuidar do paisagismo. A Imbituba na mão de uma mulher. Tu sabe que uma mulher, ela sabe. A mulher, na natureza dela, Sim. ela já é toda cuidadosa. Sim. A mulher é o ser mais lindo que Deus fez. Né? Então, Deus fez tudo e trouxe o homem e a mulher para coroar a criação dele. Então, tu imagina... Então, eu acredito muito no meu potencial como gestora e no meu potencial de visionária, tanto de gestora quanto de visionária. E no meu potencial de realização. Sim. Porque tem gente que tem... Então, eu tenho muito isso, de transformação, de realização. Eu faço as coisas acontecerem. A Adriana é uma mulher muito destemida, a gente já conversou, já viu um pouco, a gente já viu que tu é uma mulher que é corajosa mesmo, como disse aquele senhor que falou, peituda, mete a cara e faz acontecer. Porque em Bituba, ela sempre teve uma participação muito baixa de mulheres na política, Garopaba também, Laguna, enfim, a nossa região é muito carente, como a gente já conversou, e é uma cidade que desafia muito pela disposição geográfica. A gente mora praticamente Garopaba, não porque foge um pouco, mas em Bituba ela se desenvolve às margens de uma BR-101. Sim. Né? Hoje a gente tem ali um polo industrial, mas existem muitos bairros, né, Adriana, que ficam muito à mercê da administração. Sim. Os bairros extremos ficam muito à mercê, Não, hoje né? a gente tem um problema sério, que é os bairros que estão lá dividindo com Laguna e o bairro que divide aqui. Isso. Então, a gente tem isso, porque ela é muito larga, muito extensa, né? Tem muita extensão. Mas daí o que acontece? Se preocupa com, às vezes, o centro. Isso, é o que eu vejo. E tu deixa o entorno sem cuidados, né? E eu sempre digo, a verdadeira Imbituba, ela está no entorno, ela está nos subúrbios, ela não está no centro. Sim. Então, quando eu vim para Imbituba, porque assim, ó, eu não vendo o que eu não compro, tá, Bel? Então, quando eu vim aqui para Imbituba, em 2000, eu já frequento Imbituba desde criança, porque o meu pai passou aqui, construiu, e daí eu passava férias aqui, depois o meu marido era surfista, a gente vinha para cá. E quando eu vim, daí como empreendedora, para vender, daí eu vim com um olhar de venda. Primeiro eu vou lá para ver se essa cidade, se eu posso vender essa cidade para o meu cliente. Daí, se eu compraria. Se eu compraria. Né? Eu vou só lá vendo, olhar isso. Eu só vendo aquilo que eu compro. Daí eu peguei, olhei, eu conheci Imbituba todinha de cabo a rabo. Não foi só Imbituba para turista ver. Não foi só Imbituba. Eu fui olhar Imbituba com o olhar, tipo assim, ó. Porque eu olho tudo. E daí eu me apaixonei. Mas eu sabia que Imbituba ela estava selvagem. Eu falo, daí o que acontece? A Imbituba precisa ser lapidada. É uma joia, que eu digo que é uma joia, que precisa ser lapidada. Então, Imbituba precisa disso, precisa desse olhar que tu olha para assim, nossa, isso aqui é maravilhoso, só que precisa de um cuidado. Sim. E daí tem gente que fala, né? Adriana, tu é de fora. Para mim, Isso é uma das questões que eles dizem que é o meu ponto fraco, mas para mim é o meu grande ponto forte, que não é um ponto forte pequenininho, é um ponto forte, fortíssimo e enorme. Por quê? Porque eu não tenho compromisso nenhum de negócios com ninguém, não tenho compromisso político com ninguém, não tenho compromisso de negócio com ninguém, não tenho compromisso com parentesco. Porque, geralmente, uma cidade pequena, as pessoas elas são amarradas com isso. Interesses, alianças e articulações, exatamente. Né? O que acontece? Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Então, isso é uma grande... Quando eles dizem que é um ponto fraco meu, para mim, meu maior ponto, minha maior fortaleza, para mim, é de não ter esses compromissos com ninguém. Eu estou livre para montar
montar um colegiado, eu estou livre para montar um secretário, diretores, secretários, o que for, e estou livre para fazer aquilo que Imbituba precisa mesmo. Não é aquela liberdade tolhida. Não, eu tenho um compromisso com fulano, tenho um compromisso com Entendi. Então, eu estou aí assim... Então eu me sinto nadando de braçadas. Assim, Entendi. Estou livre. Inclusive, falando sobre essa tua equipe, né? Obviamente, tu tens muitos contatos, um network muito grande, e automaticamente, por já estar nesse ambiente político, já se começa a pensar, já se começa a cogitar quem seria ideal aqui, quem seria... Tu já tens observado essas coisas, né? Tenho observado muito, eu tenho conversas sobre, principalmente sobre o turismo, que vai ser a secretaria dos meus olhos, assim, né? Sim. Ó, quem for secretário de turismo de Imbituba na gestão dessa mulher aqui já sabe. Não, a pessoa vai ter que... Então, assim, essa aí é uma conversa que eu tenho desde 2019 com uma pessoa que ela está ali só esperando a oportunidade. Sim. Porque eu quero vir... Cara, eu não pego nada para fazer mais ou menos. Tu pode ter certeza. Eu sempre disse, eu quero ser prefeita, eu não vou ser qualquer prefeita. Eu vou ser marcante. Claro que eu já vou marcar por ser mulher. Como em tudo na tua vida, né? Como em tudo na minha vida. Não vai ficar mais ou menos. Nada vai ficar mais ou menos. Sim. Quando eu desço pro play, eu sei brincar. Entendeu? Então, eu estou pensando com muito carinho sobre isso. Eu penso em Imbituba no todo. Eu amanheço e anoiteço pensando em Imbituba. Olha só em tudo que eu legal. vou poder fazer, em tudo como vai ficar lindo. Eu já vejo Imbituba assim. A gente tem a questão do porto, que é ali um dos atrativos, né? O que atrai muitos olhares para Imbituba é a questão do porto. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua visão a respeito do porto, que ainda é uma ferramenta muito importante na parte financeira para a cidade de Imbituba, na atividade portuária, né? Tua visão sobre o porto, o que tu pensas ali a respeito dessa atividade portuária? A respeito do porto, eu vejo o porto que uma das grandes questões que a gente tem acompanhado esses anos todos na Imbituba é a falta de oportunidades de emprego. O porto ele tem um número X, né? Ele tem um número X de empregos. E o porto, por si só, ele se toca. Então, não é uma questão da prefeitura. A gente vai fazer a melhor gestão possível entre porto e cidade. Eu acho que tem muita coisa que pode ser melhorada. Então, eu quero estar com essas portas bem abertas, essa coisa... Eu acho que pode ser mais participativo com a cidade, bem mais do que é hoje. Então, eu quero estar com essas portas bem abertas, bem trabalhadas nesse sentido aí. Mas, como eu disse, o Porto ele tem uma limitação de quantidade de emprego. E a minha preocupação realmente é emprego. Né? Quando eu penso no turismo, eu penso nas oportunidades de emprego que vem. Então, o Porto em si, ele gera, eu estive fazendo um estudo, ele gera entre 1.500 e 3.000 empregos diretos e indiretos. Então, ele é limitado. Então, mas tem a sua importância, porque vem a importância tanto é o primeiro arrecadador do município, né? É a primeira renda do município, vem através do porto. Então, a gente vai continuar mantendo cada vez mais, estreitando cada vez mais o relacionamento com o porto. Que eu acho, de novo, que ainda é pouco. Ele tinha que participar mais da cidade. Eu acho que o porto ele fica como uma cidade do Vaticano, na minha visão, hoje. O porto ainda ele é como uma cidade do Vaticano. Ela está lá dentro de Roma, mas ela vive sozinha lá, isolada. Meio intocável. Meio intocável. Assim. Então, eu acho que o porto ele pode... Agregar mais. Agregar muito mais. Muito mais. Eu acho que pode agregar muito mais com a cidade do que é hoje. Sim. Uma coisa muito legal que eu quero falar agora contigo, Adriana, tu recentemente estivesse na conferência Destino do Thiago Brunet, em São Paulo, né? Foi. Thiago Brunet, para quem não sabe, ele é um líder que treina outros líderes, ele tem métodos muito interessantes para lidar com lideranças. E como é que foi essa experiência para ti? Porque toda essa carga de palestras, de cursos, de conferências, tudo isso agrega muito no teu trabalho, na tua vida, né? Tanto na tua vida de empreendedora, de empresária, agora como política também. Tu vai conseguir aplicar isso tudo dentro dessas áreas, né? Bel, não é barato ir lá. Mas quem puder ir, se esforce e vai. Porque simplesmente... é bem cansativo, né? A gente saiu daqui... Foram 3 dias. 3 dias, né? Quinta, sexta e sábado, o dia inteiro. E daí tem o deslocamento, tem hotel, tem tudo é bem dispendiosa a viagem. Só que assim, ó, vale cada segundo. Porque assim, ó, o que tu tem lá é de Deus. O que tu recebe de lá é assim. É o vertical, né? É o vertical, o que tu recebe de lá. Nós estamos falando disso aqui.
Nós estamos falando disso. Isso, exato. Até agora nós falamos disso aqui. Aham. Mas o ser humano, ele é um ser espiritual, que habita num corpo material. Isso. E ele precisa disso aqui. Eu vivo no mundo, eu vivo pilhada, milhões de coisas na minha cabeça. A gente tem que tomar decisão da hora que tu acorda, da hora que tu dorme. Aham. Então, eu estava precisando dar uma baixada, assim. Eu estou brincando que eu voltei rivotrilizada de lá. Voltou calminha, tranquila, pé no chão. Mas daqui a pouco já começa a pilhar de novo. Só que com consciência. Não, mas foi transformador, foi muito transformador. Deus é transformador, né? E eu sou uma pessoa eu sou muito espiritual. Então, eu sou uma pessoa muito aberta. Essa força toda que tu vê em mim, todo esse poder de realização, ele vem através de Deus, tá? Não seria nada possível se não fosse Deus em mim. É a tua fonte de energia, de força. De tudo. Eu sou configurada nele. Se eu não tiver ele, eu desconfiguro. Então, toda a minha força, todo esse poder de realização, eu dedico... Tem um versículo que diz que é por ele e para ele são todas as coisas. E é assim na nossa vida. Tanto na minha vida como pessoa, como na minha vida como empresária, na nossa empresa, em todas as nossas áreas da nossa vida. Porque quando eu falo da nossa empresa, eu falo da minha família. A minha família e a minha empresa é tudo uma coisa só, né? Porque é dirigida por uma empresa familiar. E nós todos somos evangélicos. Então, todos eles. Então, a gente se pega sempre com Deus. A gente não faz nada sem estar consultando a Deus, sem ter o temor de Deus sobre todas as coisas. A gente tem muito temor. Não é medo, é diferente. O temor é respeito, que eu estou falando. Então, é diferente. Então, lá, ele te traz... Os 3 dias da Conferência de Destino, ele te prepara para assim, ó, é espiritual, mas ele te prepara para te vir para cá para te enfrentar o teu dia a dia. Então tu volta assim com uma consciência de assim, ó, que tu não precisa te preocupar tanto com as coisas assim, que Deus está no controle de todas as coisas. Basta, que eu digo sempre, basta tu estar à disposição de Deus. Cumprir não é cumprir legalismos da palavra de Deus. É cumprir princípios da palavra de Deus. Sim. Os princípios, aqueles que te levam... Pessoal, tu queres alcançar sucesso? É que a gente vê hoje os grandes escritores, né? Os grandes escritores de autoajuda. Tu vai ver, todos eles são baseados em quem? Jesus virou moda. Jesus está na moda. Então, tu vai ver esses grandes escritores, eles estão todos escrevendo sobre Jesus e tudo que eles falam nada mais é do que a Bíblia já está falando. Bíblia pura. Bíblia, coisas que a Bíblia está falando há 2.000, 3.000 anos atrás. Então, o que eu digo? O que eu faço? Qual é o meu segredo? Se me perguntasse, Adriana, qual é o teu segredo de sucesso? Eu vivo a minha vida, eu vivo Deus. Eu tenho meu estilo, eu sou religiosamente ligada em Deus e o meu estilo de vida é com Deus. Eu sou 100% ligada em Deus. Então, o meu sucesso, o que é? A Bíblia é meu livro de cabeceira, os princípios bíblicos são os que eu sigo. Então, a minha vida... O apóstolo Paulo disse assim, ó, que nós temos que ser imitadores de Cristo. Que ele era imitador de Cristo. E ele dizia assim, ó, quem quiser me imitar, pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Então, todos os meus fundamentos da minha vida, em todos eles, meus fundamentos são sempre bíblicos, são sempre... Não é bíblicos, que as pessoas talvez não vão entender. É em Deus. Em Deus. Em Deus. A minha base é Deus. Minha base é Deus. Sempre foi. Talvez seja essa a necessidade de gestão de um município, por exemplo, né? A gente tem uma sociedade hoje muito deturpada, a gente tem coisas absurdas acontecendo. Sim. Muitas dessas coisas a Bíblia já apontava que aconteceriam, né? E agora a gente precisa se posicionar, principalmente, Adriana, sendo cristã, sendo evangélica, né? Cristã protestante, essa necessidade de posicionamento, né, Adriana? Temos que ter, né? Como é que a gente vai viver num mundo sem se posicionar? Sendo levado como, né, como uma folha ao vento. De jeito nenhum. Então, quando as pessoas elas chegam perto de mim, por que eu chamo tanta atenção? Eu chamo tanta atenção porque eu sou posicionada. Eu não tenho vergonha de nada do que eu sou. E nem vergonha do Evangelho, que a Bíblia diz que a gente não pode ter vergonha do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de Cristo da minha vida, nem de Jesus, nem de Deus da minha vida. Então, a minha vida é pautada nisso. E isso tem sido o que tem me levado até aqui. Isso tem sido o meu alicerce. É isso que eu não... É por isso que eu não tenho medo de nada. É por isso que eu sou ousada. É por isso que eu tenho essa coisa da realização também vem de Deus. Porque Deus, tipo assim, é como se ele dissesse assim, ó, tu estás indo no caminho certo e eu te abençoo e vai. E o que eu digo, se o Senhor está comigo, eu vou.
É a paz que tu precisa para seguir, né? É o meu alicerce. Deus é o meu alicerce. Tens um trabalho muito legal com as mulheres republicanas também em Imbituba, né? Vocês realizam ali cafés, reuniões. Tu tá preparando também essas mulheres para o posicionamento delas na sociedade ali, Eu estou preparando. O Café com Elas é um café para a política. É um espaço bem feminino, tá? O Café com Elas a gente criou... Eu comecei o Café com Elas o ano passado. Para falar sobre política, para posicionar a mulher sobre política. Porque a mulher acha que a política é um assunto de homens. Daí, o que eu fiz? Assim, cara, vamos criar uma ideia seguinte, vamos criar um espaço bem feminino, com uma cor bem feminina. A gente usa o rosinha bem clarinho. E a gente chama um ambiente bem feminino. Então, a gente serve um café gostoso, que tem flores. É uma coisa bem gostosa. Então, é lá no meu espaço. Então, cabe 28 ou 30 mulheres. E lá nós conversamos sobre política. Para que a mulher aprenda a se posicionar politicamente. Se ela não pode vir como vereadora, mas ela se posiciona falando da maneira como ela pode se posicionar para fazer diferença politicamente na vida da comunidade. Então, o Café com Elas é para esse fim. Porque tem muitas formas de elas participarem, muitas né? formas. A mulher pensa assim, Adriana, eu só posso participar da política se eu for vereadora ou prefeita, alguma coisa? Não. Sim, exato. Então, acho que só pode ser dessa maneira. Se não... Pessoal, porque eu sempre trouxe para minha mesa, a mulher tem essa capacidade. Ela traz para a mesa dela, para conversas de família, sobre política, porque é importante. Tu falar sobre política com teus filhos, para falar sobre política com teu marido. Então, tu traz para dentro da tua casa, tu falar sobre política, tu já está contribuindo. Exatamente. Tu já é um agente de transformação. Tu já é um agente de transformação. Tu tem que entender que a política é um agente de transformação. E quando tu fala sobre política, quando tu traz o assunto para a tua vida, tu já está trabalhando para isso, tu já está sendo um agente de transformação. Então, é essa conversa, é esse espaço que foi criado no Café com Elas, que eu criei Café com Elas, que é um espaço, né, hoje, como meu partido é republicano, então é um Café com Elas, a Mulher Republicana convida para o Café com Elas. E aí a gente tem alcançado um sucesso muito grande, porque também é um lugar tipo assim, que a gente... eu chamo muita atenção, os entendidos de política dizem que esse ano é o ano da mulher realmente na política. Então, as mulheres têm uma chance muito grande. Então, o meu público também é o feminino. Claro. Então, eu tenho trazido essas mulheres perto de mim e eu tenho me apresentado para elas. Assim, estou aqui à disposição de vocês. Essa sou eu e vamos conversar sobre política. Vamos conversar sobre qualquer assunto sobre política. Então, daí elas ficam assim, Adriana, eu nunca tinha imaginado que política era isso. Porque daí eu apresento política, eu apresento a mulher, a representatividade da mulher, que é pequena, que a mulher pode estar mais. A mulher, hoje, o que acontece? A mulher ela não quer se candidatar, ela não quer estar participando, porque ela tem tripla jornada. Ela tem tripla jornada, então, onde é que eu vou colocar a política? Como eu vou conciliar, né? Como é que eu vou conciliar? Então, muitas vezes, a gente tem os companheiros que também não apoiam, mas isso tem que ser quebrado, tá? Então, quanto mais a mulher fala e se posiciona, o companheiro vai entendendo, vai mudando a ideia. Então, isso é como eu te falei. Hoje eu virei mais uma ativista política do que... O vim para a política me transformou numa ativista política. Para trazer para a mulher a consciência que ela tem que participar. Que legal. E esse café acontece com que frequência? Vocês têm um cronograma? Como é que funciona? A gente faz 2 vezes por mês o Café com Elas e no próximo dia 30 a gente tem mais um. Legal. Então, é um café... É mais para convidadas. Uma convida a outra e vem trazendo. Entendi. Então, faz um... Esse ano a gente está no... A gente fez esse ano, fez o ano passado e sempre lotado. Então, é uma delícia. E é um momento bem feminino, sabe? Daí, como não tem homem, elas ficam à vontade para perguntar. Ela não tem medo de perguntar. Claro. Então, a gente tem muito feedback de mulheres. Assim, Adriana, já fui em reuniões políticas e daí aqueles assuntos chatos, e palavras que a gente não entende. E eu falo, aquele... o básico, direto, objetivo. É isso aí, conversa papo reto. Que legal, gente. Foi muito gostoso o nosso bate-papo, Adriana. Eu quero te agradecer. Que prazer te conhecer. Conhecer uma mulher forte, destemida, corajosa. E para você que nos acompanhou no Estúdio 1 de hoje, com certeza teve um presente em mãos. Estando aí na audiência com essa mulher maravilhosa. Muito obrigada. Espero que a gente volte com a parte 2. Quem sabe, futuramente, aí depois das eleições, né? O que pode acontecer? Bel, eu digo assim, qual é o teu plano A? Incomodar.
E o plano B, incomodar. Então, com certeza, se eu não vim aqui como prefeito, eu vim aqui porque eu incomodei muito nas eleições. Com certeza, então, já tá convidada. Tá combinado. Ó, Adriana, tu não viesse, mas tu não ganhou, mas tu incomodou um monte. Então, eu vim para incomodar. Eu nasci para incomodar. As pessoas, elas nunca ficam exatas. Eu nasci para transformar, eu nasci para incomodar, o que for. Mas as pessoas, elas nunca ficam exatamente... Eu nunca fico iguais quando elas vivem comigo. Onde elas estão comigo, elas nunca ficam iguais. Então, eu vim sempre para balançar alguma coisa. Então, se eu não ganhar em 2025 eu venho aqui para dizer, incomodei muito em 2024. Gente, um beijo. Até o próximo Estúdio 1.